Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 23 de janeiro do ano de 2022, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 21 do mês de Shevat, do ano 5782. Estamos no primeiro dia da semana, o primeiro dia do Shabat, e, portanto, não vamos perder a nossa conexão com o Shabat. Então, já, primeiro dia da semana, primeiro dia do Shabat, ou seja, já conectados com o próximo Shabat, nós estamos aí, então, nessa conexão, né? Estando aí, de fato, já lembrando do Shabat. Isso mostra que nós já temos que ter essa preparação para receber o sagrado dia do Shabat. Isso nos leva ao temor, à reverência, realmente ao amor para com Hashem e as suas mitzvot, né, com as 7 leis universais. Então, portanto, nesse primeiro dia da semana, que você, sua família e todas as comunidades tenham aí um Shavuot Tov, uma semana abençoada, à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá. Ok? Baruch Hashem. Nós estamos aí, então, hoje, né, já transcorrido pelo nosso calendário pelo nosso calendário judaico, 139 dias, né, do ano 5782. Vamos ver, então, o que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, tem para falar conosco no dia de hoje, o primeiro dia da semana, que pode também nos nortear para os demais dias da semana. Então, como estamos aí iniciando uma nova semana, com ela vem os seus desafios, suas atividades seculares, vem também, né, provas, testes e coisas semelhantes a estas. Então, nós estamos aí sujeitos, né, diante de nós, né, realmente vitórias e não vitórias temporárias. Então, vamos ver o que o Rebbe nos fala sobre essa questão aí. Ok? Então, o nosso Rebbe diz assim: a derrota é uma coisa que não existe. A derrota é uma coisa que não existe. Sempre há mais uma chance. Por isso que a derrota não existe. Porque sempre há uma chance, uma nova oportunidade. Acreditar na derrota é acreditar que existe algo, um ponto, um certo ponto no tempo que não veio de cima. Saiba que Deus não tem falhas. Se as coisas parecem estar piorando, isto é apenas uma parte do processo de melhora. Nós só caímos para saltar de novo, ainda mais alto. Então, nosso Rebbe Menachem Mendel, a liderança da nossa geração, ele nos fala que a derrota não existe. Você não pode aceitar a derrota. Você não pode acreditar na derrota. Por quê? Porque sempre há uma nova oportunidade, uma nova chance. Se há uma nova chance, uma nova oportunidade, então a derrota, por assim dizer, ela não existe, ela é apenas temporária. Nesse aspecto, acreditar na derrota é acreditar que existe algo a mais, um ponto no tempo que não vem de cima, portanto não vem de Deus. Então acreditar na derrota, confiar na derrota, aceitar a derrota, é você acreditar em alguma coisa a mais, além de Deus. E isso não é bom. Isso é ruim. Porque aí nós estamos tirando a glória de Deus. Então, para responder a isto tudo, né, o nosso Rebbe diz, lembre-se sempre, Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Não podemos esquecer isso. E então, se as coisas parecem
que estar piorando, lembre-se também dessa questão. Faz parte de um processo de melhora. Parece que as coisas estão pior do que antes. Faz parte de um processo de melhora. Parece que vai tudo por água abaixo. É um processo de melhora. Ou seja, nós só caímos para saltar de novo e mais alto. Este é o ensinamento de Deus para nós. Esta é a aplicação do exercício de fé e confiança que Deus nos dá, para que nós possamos saltar de novo e mais alto. Por isso, não aceite a derrota, não confie na derrota, não se deixe dominar pela derrota, porque aí você estará anulando a eficácia de Deus. Você estará anulando o poder de Deus na tua vida. Não é que Deus perdeu o poder, não. Não é que Deus não é eficaz. É que você não permitiu com que Deus complete o processo de melhora na tua vida. Então, o derrotado é você mesmo, não Deus. Então, por isso, não aceite. Lute. Baruch Hashem? Ok. Nós estamos aí, então, nós estamos iniciando a nossa 18ª Parashá, do nosso novo ciclo de estudos de Torá. É a Parashá Mishpatim, né, que significa estatutos, né, preceitos, leis, etc. e tal. No ciclo, nós estamos com a nossa 18ª Parashá, e dentro do livro de Êxodo, nós estamos indo para a nossa 6ª Parashá, que é Mishpatim. Baruch Hashem por isso, né? Louvamos a Hashem pelo Josélio Tavares, de Cachoeira Paulista, que está aí conectado conosco em A Tarde com a Torá. Também saudamos o Ricardo lá de Matão, interior de São Paulo. A Alessandra e o esposo Ângelo, lá da cidade de Formiga, Minas Gerais. O João Luiz Martins, a Cláudia Rodrigues, de São Paulo, a grande São Paulo, capital. O José Vivaldo Araújo, também da capital paulista. A Manu Almeida, da cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. A Catiane Rahman, de Ponta Grossa, Paraná. A Sheila Paulac, também do estado do Paraná, na cidade de Tibagi. A Silva Milani, também do Paraná, lá de Curitiba, capital. Toinho Teles, da cidade de Bonito, Bahia. Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina. William Jesuíno Batista, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. O Nelson Gonçalves, da cidade de Barroso, também estado de Minas Gerais. A Eunice Loretti, da cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro. A Elizabeth Farias, lá da capital, Recife, do estado de Pernambuco. O Brenoa Yosef, lá da cidade de Forte, Ceará. O Dair José Ferreira, de Goiânia, Goiás. O Júlio Vilar, de Florianópolis, Santa Catarina. O Caio Mota, o Joel Silva, da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. E o Patrick Emanuel, da cidade de Porto Elizabeth, África do Sul. Baruch Hashem, que também chegamos aí, né, em África do Sul, ok? Baruch Hashem, nós estamos aí, né, com a nossa, também a Malu, lá do distrito de São Sebastião, né, de Brasília, Distrito Federal, né? Shalom a ti, Malu, toda a família aí, com as bênçãos de Hashem. A nossa Parashá Mishpatim, que significa, né, estatutos, né, leis, preceitos, normas, etc. e tal. Então, os nossos sábios, na introdução à nossa Parashá semanal, nos fala que Mishpatim, ela traz para nós realmente
leis civil e penal. Então, que são autocompreendidas desta forma, né? Os seus preceitos estão dentro da legislação civil e penal. Rashi explica, leis registradas na Torá, que se elas não tivessem sido ordenadas, teria sido apropriado instituí-las de qualquer modo, né? Então, significa que se de fato não houvesse leis, precisava ser instituído, porque um povo, uma cidade, um país sem lei é coisa bárbara, né? Então, por isso, Mishpatim traz para nós leis dentro do campo civil e penal. E isso tem ligação direta com a nossa questão espiritual. Dentro desse aspecto de Mishpatim, nós temos aí uma correlação direta com a nossa própria vida, ou seja, a nossa vida humana, ela precisa de cuidados de médicos no campo físico, devido às intempéries da vida, enfermidades diversas e companhia limitada. Como nós precisamos, entre aspas, né, de médico espiritual. Então, Mishpatim vai trazer para nós essa realidade, né? Tanto no campo secular, no campo da nossa vida, do cotidiano, dentro daquilo que vem legislar civil e criminal, né? E no âmbito nosso de mundo secular também, aquilo que está pertinente à nossa saúde física, bem como à nossa saúde espiritual. Então, de fato, tudo tem ligação, nada é por acaso, ok? Então, Rashi explica, né? Leis registradas na Torá, né, elas são realmente para a nossa orientação em todos os níveis da nossa vida. Além disso, essas leis não só são patentes para os judeus, como também são para todos os não-judeus e para todas as nações. Tanto que é possível que nesses assuntos uma lei secular seja idêntica a uma lei judaica, né? Se nós pegarmos essa questão aí, nós vamos observar o seguinte: o Aseret Hadbrot, os chamados 10 mandamentos, que a tradução correta é os 10 ditos ou as 10 palavras do Eterno. Então nós podemos contemplar, mesmo no histórico da atualidade, ainda existe alguns requisitos, né? Poucos que sejam, mas ainda há, de muitas leis entre as nações, que elas têm conexão com os 10 mandamentos, com a Aseret Hadbrot. E a Aseret Hadbrot, ela é a base de todos os 613 mandamentos e de todas as 7 leis universais. Então, nesse sentido, significa que as leis, né, Mishpatim, as regras, as normas, os preceitos, etc. e tal, dada a Moshe no Monte Sinai, no Monte Horebe, né, serviu e serve como um norte para os povos, para as nações. Se não houvesse isso, as nações viveriam como nações sem lei. Imagine o caos que seria, por assim dizer, até os dias atuais, né? Vimos aí, por exemplo, sobre a questão de Sodoma e Gomorra, por exemplo, ok? Sodoma e Gomorra não tinham leis baseados na Torá, né? Ou na vontade divina, nos preceitos divinos. Então, em Sodoma e Gomorra, eram leis ditadas pelo regramento, né, das pessoas ali, segundo o seu bel prazer, sem fundamento sólido. Tanto é que uma das leis principais de Sodoma e Gomorra e as 3 cidades que estavam nesse aglomerado, né, de cidades, ali naquelas campinas de Sodoma e Gomorra, as 5 cidades, elas seguiam
realmente as regras, as normas, as leis, entre aspas, de Sodoma. Que simplesmente era o quê? Uma delas principais, proibido dar alimentos aos pedintes, aos pobres. Essa era uma das leis fundamentais que norteava as 5 cidades das Campinas de Sodoma e Gomorra. Então por aí você tira uma base como que eram as coisas, né? Não é à toa que é um dos grandes motivos pela destruição de Sodoma e Gomorra, de outras 2 cidades ali daquelas Campinas, ok? Então, um mundo, se não tivessem as leis ou as bases nas suas leis baseados na Torá, nos 10 ditos, né? Então as nações seriam um verdadeiro caos. Ainda continuando nesse sentido aí dos nossos mestres relatando a entrada na Parashá Mishpatim, então eles falam, por essa razão está declarado aqui no começo da nossa Parashá, estas são as leis. É assim que começa realmente a Parashá Mishpatim, onde realmente nós temos aí a palavra dita já no seu primeiro versículo do capítulo 21, verso 1, né? E estas são as leis que você deve colocar diante deles. Então, Deus falando diretamente com Moshe, e estas leis, Mishpatim, para colocar diante do povo israelita. Rashi explica que quando se fala estas são as leis, Rashi ele comenta que significa que estas também são leis dadas no Sinai. Ou seja, aqui na Parashá Mishpatim, nós temos aqui, já foi feita a outorga da Torá, já foi feita a outorga do Haseret Hadibrot, os 10 ditos. Mas Moshe ele retorna ao monte e ali realmente Deus começa a dar para ele Mishpatim, as demais leis, os demais preceitos e assim sucessivamente. Então por isso quando o versículo diz, e estas são as leis que você deve colocar diante deles, então tanto Rashi como os demais comentaristas, os nossos sábios, falam que está se referindo exatamente isso. Estas também são as leis dadas por Deus a Moshe no Monte Sinai. E por que esse regramento, ou vamos dizer assim, porque é preciso fortalecer, fazer um foco sobre esta questão. E estas são as leis, justamente as leis do Sinai. É para que realmente todos saibam que toda a Torá e todas as leis, não somente Haseret Hadibrot, os 10 ditos, que é a base para todos os mandamentos, para todas as leis. Então aqui, estas são as leis, significa que também todas estas demais leis, regras, normas, preceitos, né, foram dados a Moshe, vieram de Deus para regrar realmente, não somente a comunidade de Israel, mas através dos judeus, através do povo judeu, esse regramento ser estendido para as nações, o que de fato aconteceu através dos milênios posteriores, né? Onde realmente o regramento jurídico, tanto no campo civil como penal, né, ou criminal, como alguns gostam de dizer, sempre teve a sua base dentro realmente da Torá. Depois de um certo tempo, né, as coisas começaram a mudar muito e começaram a alterar as leis, e nós estamos vendo aí no campo ético, moral e espiritual entre as nações a bagunça que está virando aí no dia a dia, né? Entre elas a famosa ideologia de gênero, né? Onde menino não é menino, menina não é menina, homem não é homem, mulher não é mulher. Que bicho que é esse então? Ok? Então é isso daí. Então dessa forma aqui é exatamente para que nós tenhamos
realmente certeza, convicção, que os regramentos, os mandamentos, as leis, os preceitos, as regras, as normas, baseado na Torá, elas foram dadas por Deus a Moshe. Ponto final. Quer questionar? Passe no escritório para falar com Deus. Ah, mas o tempo passou e isso ficou no passado. Se você acha que Deus ele é ineficaz, passa no RH lá do escritório divino e reclame com Deus. O Senhor já está com a data vencida. O Senhor já não faz mais nada. Não tem mais utilidade. Passa lá no RH e acerte suas contas com Deus, se você acha isso. Entendeu? Então, pede demissão. Demissão do quê? Da vida. Porque você sem Deus, simplesmente você é nada. Simplesmente isso. Então, né, assim seguindo, então são preceitos que Deus deu a Moshe, ao povo israelita e através do povo israelita às nações. Apenas que Deus quis que estas leis fossem compreendidas pelo homem. Então, Mishpatim, além de Aseret Hadibrot, mais Mishpatim, são coisas que nós podemos compreender. Ou seja, cada nação pode compreender facilmente estas realidades. Não tem mais, porém, contudo, todavia, o raios que o parta. É assim, ponto. Igual a ciências da matemática. 1 mais 1 são 2. Não tem outro resultado. É exato. Assim como 2 vezes 10 é 20. Não tem como mudar esse resultado. Né? E assim sucessivamente. Então não tem como mudar isso daí. Em razão disto, estas leis são expostas perante eles, ou seja, não perante as nações. Então, realmente, primeiramente, Deus ele colocou esta realidade diante de Moshe, e Moshe diante do povo israelita. Né? Uma vez que as leis deles estão baseadas na lógica humana, é preciso observar nossos preceitos como decretos divinos. Por isso não foram expostos para as nações. Por quê? Porque para as nações, entre aspas, né, os preceitos das nações, elas são baseados na lógica humana e não realmente como decreto divino. Então, por isso, Mishpatim, estas são as leis, e colocará diante deles, é exatamente Deus falando para Moshe fazer para o povo israelita, diretamente para eles, focado neles. Depois, nós vamos ver aí mais para frente, que através do povo israelita, Deus veio também externar estas verdades para as nações. Né? Então, nesse casamento, né, que podemos assim dizer, no Monte Sinai, entre Deus e o povo israelita, nós temos aí diante de nós realmente aquilo que os sábios falam sobre uma questão do que existe aí um acordo contratual e um vínculo pactual no Monte Sinai entre Deus e o povo israelita. O acordo contratual, ele está exatamente baseado em mandamentos, obediência, recompensa e castigo. Esse é o acordo contratual. E tanto é que você vê o regramento na vida secular de um acordo contratual que ele basicamente é baseado nisso daqui. Basicamente é isso, mandamentos, né, que são regras, normas, leis, obediência aos seus artigos, né, a recompensa se cumprir devidamente com as regras do contrato, do acordo contratual, e castigo se não cumprir. Nós vemos isso daí na realidade, na nossa vida secular. Então, se na vida secular isto é uma realidade, na nossa vida espiritual é uma realidade, especificamente dizendo aqui com referência ao povo israelita, mais do que nunca isso passou a ser uma realidade para o povo israelita, ok? E por isso que o povo israelita é um exemplo para nós daquilo que nós
podemos fazer e daquilo que nós não devemos fazer. Justamente para que nós possamos aí, a partir do momento que nós, como não-judeus, entramos, vamos assim dizer, nesse acordo contratual, ou seja, aceitando, acreditando e verdadeiramente vivendo a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, você entra nesse acordo contratual, né? De uma forma mais amena, vamos assim dizer, do que o povo israelita. Mas o regramento, no sentido do povo israelita, é um exemplo para nós. E esse exemplo para nós está exatamente nisso. O que nós podemos fazer para que nós possamos realmente ter o quê? Através da obediência, recompensas e etc. e tal, bem como também castigo se violarmos o acordo contratual. E a segunda questão, que é o vínculo pactual, esse vínculo pactual, ele transcende os parâmetros do comportamento e cria uma conexão inviolável e eterna entre Deus e o seu povo, o povo israelita, né? Então, nesta mesma questão, nós entramos nesse acordo contratual e nesse vínculo pactual. Por quê? Porque nós abandonamos todo o caminho da idolatria, as veredas tortuosas, e viemos para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, de uma certa forma, nós estamos aqui dentro desse acordo contratual, desse vínculo pactual. Por isso a orientação rabínica naquele campo no que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. E as 7 leis universais traz para nós, de uma forma bem resumida, esta realidade, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, e estarmos realmente dentro desses parâmetros, né, do acordo contratual e do vínculo pactual, né? Então, o acordo contratual, ele foi expresso por meio dos mandamentos de Deus e nossa aceitação deles. E o vínculo pactual se manifestou por meio dos ritos e cerimônias em torno da revelação, né? Então, olhando primeiramente para o povo israelita, dentro desse contexto acordo contratual e vínculo pactual, então nós temos aí o acordo contratual expresso por meio dos mandamentos divinos, 613 mandamentos, explicitamente para o povo israelita, e a sua aceitação. Paralelamente, os não-judeus, como participa até um certo grau desse acordo contratual, vivendo a fé monoteísta, crendo no único Deus, no único Salvador, certo? Os mandamentos são as 7 leis universais, basicamente para os não-judeus. Então, dessa forma, você está dentro desse acordo contratual. Aí, em seguida, tem a questão exatamente, né, a aceitação nesse acordo contratual. Então, nós aceitamos as 7 leis, para nós são esse acordo contratual, mandamentos e a nossa aceitação para com eles. Quando entramos no vínculo pactual, para o povo israelita explicitamente, né, que são os ritos e os cerimoniais que havia tanto no Mishkan, o tabernáculo no deserto, como o grande tabernáculo, ou melhor, o grande templo Beit Hamikdash em Jerusalém, então estão conectados com os ritos e as cerimônias, né? Paralelamente, para nós não-judeus, como que nós entramos nesse vínculo pactual? Nós entramos através do quê? As nossas preces diárias, a nossa techuvá, o nosso estudo da Torá com as 7 leis universais e a nossa tzedakah. Nós entramos nesse vínculo pactual desta forma. Então, é aquilo que diz Sofonias, né? Então, nós estamos andando ombro a ombro com o povo israelita para poder trazer mais luz e mais santidade para este mundo presente. Então, isso é importante
nós estarmos vivenciando realmente essa realidade de Mishpatim. Então, nós tivemos aí essa realidade diante de nós. É isso que os nossos sábios trazem para nós, ok? Então, numa questão, numa análise mais profunda, poderíamos dizer que o conceito de Mishpatim no Sinai insinua que a própria essência de racionalidade também foi implantada no Sinai. Se as leis civis e criminais não tivessem sido dadas no Sinai, a inteligência humana não teria sido capaz de compreendê-las, como os outros preceitos, né, que nós temos aí em cima da lógica humana, né, que nós vamos ver aí no dia a dia sobre Mishpatim. Então, a natureza racional das leis é o resultado da vontade de Deus, que é intrinsecamente insondável, estando investida em sua Torá. Então, a nossa própria natureza racional, ou seja, a nossa mente, a nossa razão, a nossa inteligência em pensar de forma racional, não pelas emoções, mas de forma racional, o raciocínio lógico, ou seja, Mishpatim, os preceitos, as leis, etc. e tal, na realidade é o resultado da vontade divina. Ponto. Nós podemos compreender isso de forma tranquila. Então nós não vamos colocar aí diante de nós mesmos obstáculos, empecilhos e companhia limitada para não obedecermos, né, às 7 leis universais e alguma coisa a mais que os nossos rabinos nos orientam que nós podemos fazer dentro de Mishpatim. Então, a nossa mente compreende isso. Então, por isso, a natureza racional das leis é o resultado da vontade de Deus. E nós podemos compreender isso de forma tranquila. Então, estando investida em sua Torá, ou seja, se estão aqui na Torá, é para conhecimento e para obediência. Já que a Torá é a planta que foi usada para criar o mundo. Então, mais uma vez aqui, além de Bereshit, Gênesis, no princípio, nós temos mais uma vez aqui os nossos sábios trazendo para nós que a Torá, ela é a planta que Deus usou para criar o mundo. Ou seja, antes que houvesse qualquer partícula no universo, havia apenas Ele. Só Deus. Ponto. Nada mais existia. Só Ele. Só Deus. Mas aí foi da sua vontade, foi pelo seu amor que Ele iniciou um projeto. Como todo arquiteto, né, todo engenheiro, antes de realizar uma obra, ele faz o quê? Ele vai idealizar um plano, uma planta, certo? Então Deus simplesmente fez o quê? Ele criou a planta para poder criar o universo e tudo que existe no mundo visível e no mundo invisível. Para nós, seres humanos, por exemplo, né, nós temos o conhecimento que a luz, ela viaja, por exemplo, a 300 mil quilômetros por segundo. O que é 320 mil quilômetros por segundo? É menos do que isso. É menos que um piscar de olhos. É menos do que um pensamento. Ou seja, misericórdia. Mas Ele criou isso. Anos-luz que estão aí a milhões de quilômetros na linguagem que nós compreendemos. Um ano-luz compreende aí milhões de quilômetros. E o nosso universo, para nós seres humanos, ele parece infinito. E você fala com todas as letras, com muito orgulho de compreensão. O universo é infinito. Te falaram isso, te ensinaram isso, mas na realidade é um grande engano. O universo, ele é finito.
Sabia disso? O universo, ele é finito. Como nós, seres humanos, somos finitos. Infinito, só Deus. Por isso que o universo é finito. Só ele é infinito. Por isso ele é chamado En Sof, o infinito. Ok? Então ele, o soberano, o infinito, En Sof, ele criou a planta. E da planta, que é a Torá, que nós conhecemos como Torá, foi daí que ele criou todas as coisas existentes no mundo visível e no mundo invisível. E nesse universo tão finito, mas tão finito, né, que nós não podemos chegar no seu ponto final, né? Mas ele é finito. Só Deus é infinito. Por que nós precisamos compreender isto? Porque nós precisamos compreender que fora de Deus nada existe. Então o nosso universo está em Deus, que significa estar dentro de Deus. Simples assim. Deus é tudo, tudo é Deus. É uma expressão que nós usamos rotineiramente, por assim dizer. Assim como também falamos, né? Não existe nada fora de Deus. Por isso que o nosso universo, ele precisa ser finito. Senão ele estaria fora de Deus. Só ele é o infinito. Por isso, tudo está nele. Simples assim. Então Deus, ele realmente ele criou primeiramente a Torá, a sua planta, o seu projeto, e depois, como todo projeto ele precisa ser posto em prática, e aquilo que está no projeto precisa se materializar, foi o que Deus fez. Então Deus materializou o universo, entre esse universo, o nosso planeta, as nossas vidas e tudo que existe nesse planeta, ele materializou, porque está na sua planta, a Torá. Então foi usada para criar o mundo, estas leis ficaram compatíveis com a matéria do mundo e comensuráveis com o entendimento humano. Então por isso nós vamos ver mais para frente lá em Devarim, Deuteronômio, onde Deus fala através de Moshe, né? Aquilo que é revelado é para conhecimento vosso. Aquilo que não está revelado não é para conhecermos, ponto. É isso daqui que fala. Por conseguinte, né, o entendimento humano, ele pode compreender estas coisas que estão na Torá, porque é compatível com o entendimento humano nesta configuração. Por isso os nossos sábios falam que quando o Mashiach, o verdadeiro Mashiach, se revelar para a redenção final, os segredos mais profundos da Torá nós vamos conhecer com Mashiach. Porque Mashiach é que vai trazer as revelações mais profundas, mais elevadas da Torá. Então, por isso, Deus fala através de Moshe lá em Devarim. O que é revelado é para o nosso conhecimento. O que não é revelado é para os dias de Mashiach. Simples assim, ponto. Então, dessa forma, por conseguinte, a mente humana, incluindo judeus e não judeus, naturalmente tende à sabedoria de Deus, que é precisamente o que foi comunicado no Sinai. Ou seja, toda a sabedoria de Deus revelada no Monte Sinai, para conhecimento de Moshe, e que Deus permitiu ele trazer esse conhecimento ao povo israelita, é também para conhecimento de todas as nações, dos não-judeus. Por isso, o nosso Rabi nos fala sobre essa realidade, né? Baal Shem Tov nos fala sobre essa realidade, que nos últimos dias, conhecimentos mais profundos e mais elevados, não aqueles que estão ocultos para o dia de Mashiach, mas aquilo que as nações, os não-judeus, não tinham conhecimento, não sabiam, porque ainda estava encoberto para os não-judeus,
Baal Shem Tov fala exatamente dessa experiência, né, da sua revelação que ele teve, que esses conhecimentos mais profundos precisariam ser revelados nos últimos dias antes da revelação de Mashiach, para que o mundo possa se preparar adequadamente, para que nós possamos nos preparar adequadamente para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para não cairmos no engano das nações e das religiosidades das nações que estão cada vez mais preparadas para anunciar o falso Mashiach. Essa preparação ela é astuta. Por quê? Porque é uma preparação para negar o verdadeiro Mashiach que vai se revelar. Por quê? Porque as nações com as suas religiosidades fora do prumo, da base, da planta de Deus que é a Torá, mas está baseado nos preceitos humanos e rejeitam a Torá, eles estão se preparando para receber um Deus Messias. E a palavra, a Torá, o projeto de Deus, a planta de Deus, não fala de um Deus Messias. Fala de um Messias que virá, que será humano, filho de pais, pai e mãe, homem e mulher devidamente casados, e deu à luz a essa criança que cresce, se desenvolve naturalmente no próprio meio judaico e torna-se um grande sábio da Torá. A sua sabedoria, ela excede dos demais. Ele se destaca pela sua sabedoria, sabedoria de Deus, sabedoria da Torá, sabedoria de tudo aquilo que se refere ao nosso universo. Então, por isso, ele se manifestará dessa forma como homem, não como Deus, porque ele não é Deus. Há um só Deus. Há um só Deus. E esse único Deus, o Criador de todas as coisas, o soberano, o único, todo-poderoso, o Ein Sof, o infinito, ele não se materializa em nada, em ninguém, para dizer, eu sou. A revelação que ele precisava fazer, ele fez no Monte Sinai, quer as pessoas aceitem ou não. Esta foi a única revelação de Deus a cerca de 5 milhões de pessoas que testemunharam a revelação de Deus. E neste ponto, todos os segmentos religiosos concordam. Mas aí depois entrou, né, o bicho homem com os seus preceitos, regras, normas, e acabou desviando muitos do caminho original, da verdade original, e passaram a acreditar, entre aspas, num Deus, ou de vez em quando ele é 2, de vez em quando ele é 3, de vez em quando ele é homem, de vez em quando é mulher, de vez em quando é meio homem, meio mulher, de vez em quando ele é prata, é ouro, é bronze, é barro, é pedra, é madeira, é pau, etc. e tal. Mas a verdade é uma e única, como ele é, um e único. Então, nesse sentido, tudo o que está revelado no Monte Sinai, a mente humana pode compreender. Não compreende quem não quer compreender. Ponto. Ok? Então, essa é a introdução para a nossa Parashá Mishpatim, né? E tem muito mais. Esse é o princípio da Parashá. Imagina o que temos pela frente aí. Ok? Baruch Hashem. Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo, né? Junto com o marido Ananias, na nossa A Tarde com a Torá. A Berenice Altafine, né? Junto com o marido Cássio e família, né, e demais familiares, né, curtindo férias, né, aí em A Tarde com a Torá. O Adão Faustino da Costa, lá de São Montes Belos, né,
de Goiás, se não me engano. Eu sei que Montes Belos eu não esqueço, viu, Adão? Né? De Montes Belos, Goiás ou Minas, um negócio assim, o estado, né? Baruch Hashem, né? O Cristiano Salviano, com a família toda, né? A esposa e a filhinha, lá de Belém do Pará também, estão aí conectados à tarde com a Torá, ok? Então, rapidamente, a nossa primeira aliá, que está no capítulo 21 de Shemot, Êxodo, e do verso 1 ao 19, né? Nós vamos apenas fazer um comentário rápido para trazermos um pouco mais de conhecimento a respeito daquilo que os nossos sábios trazem para nós, daquilo que os sábios trazem para nós dentro da nossa Parashá Mishpatim, ok? Voltou. A Marli disse que travou, mas voltou. Baruch Hashem. Então, a nossa primeira, aliás, está no capítulo 21, do verso 1 ao 19. Aqui nós temos, né, exatamente o primeiro versículo, a chave de toda a Parashá, e estas são as leis que você deve colocar diante deles. Então, do verso 1 até o verso 11, nós temos aí leis concernentes a escravos, ok? Depois do verso 12 até o verso 19, nós temos aí leis pertinentes à agressão e sequestro, né? Então, a leitura em si, nós vamos deixar para os amados poderem fazer aí em casa, para que nós possamos trazer um pouco mais profundamente o significado e entendimento de Mishpatim, ok? Então, os nossos sábios trazem para nós, e o nosso rabino Simon Jacobson traz para nós o entendimento sobre essa questão de Mishpatim, sobre 4 protótipos, no sentido de abuso psicológico, emocional e espiritual, que de fato Mishpatim está conectado com esta realidade. Abuso psicológico, emocional e espiritual, né? Então, Mishpatim, de fato, é a base, né, para os princípios mais fundamentais da lei civil e também dentro do aspecto criminal. Por isso, dentro dos fundamentos da lei civil, estão hoje, né, aplicados dentro desse plano aqui, Mishpatim, responsabilidade, danos, injúria pessoal, criminal, relações de trabalho e transações financeiras. Às vezes você simplesmente lê, né? A primeira aliá nossa fala sobre leis concernentes a escravos e também leis pertinentes à agressão e sequestro, certo? Tudo tem a ver com os nossos dias atuais, não tem nada de passado, né? Quando algum pregador ou algum metido a mestre, professor por aí afora vai e vem trazer aí, as leis do Antigo Testamento são coisas do passado, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia são coisas do passado, né? Passado está ele, né? Ele nem desconfiou que está com problema de Alzheimer, né? Ele não sabe o que está falando. Não buscou um fundamento para poder falar uma besteira desse tamanho, né? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela é um eterno presente. Ela não está presa no passado para dizer que não tem mais valor. Ela não está presa no futuro para dizer que vamos ter que esperar o futuro para tomar posse dela, né? Que nem aquela venda, né? Aquele armazém que sempre tinha lá a plaquetinha na parede para todos, quando entrava na venda, olhava o aviso que o dono colocava lá na parede. Fiado só amanhã, futuro, né? Então a pessoa fala, bom, então eu vou esperar amanhã porque amanhã é dia de feriado, né? Aliás, é dia de fiado. Aí ele chega no dia seguinte, olha lá, a plaqueta está lá, fiado só amanhã. Ou seja, esse amanhã nunca chega. Então a Torá, ela não está presa lá no futuro, no amanhã. A Torá do futuro, ela permanece um eterno presente. É você viver
Então, por isso, né, os nossos mestres falam exatamente essa realidade. Então, Mishpatim é a base de princípios fundamentais, né, das leis civil e criminal. Ela está presente. Além das espantosas ideias nas leis de responsabilidade, há outra dimensão de relevância dentro dessas leis, que é exatamente a sua aplicação pessoal, né? Então, mais uma vez, os nossos mestres, que têm conhecimento e fundamento judaico da palavra, nos vem dizer a sua aplicação pessoal nos dias atuais. Então, baseado exatamente nos capítulos 21 e 22 que nós vamos ter aqui pela frente nesta semana, porque a nossa paraxá semanal, ela vai do capítulo 21 até o capítulo 24, ok? E essencialmente os capítulos 21 e 22 nos traz bastante a respeito dessa questão, segundo o tratado talmúdico de Baba Kama, que nos traz sobre os 4 protótipos de danos, né? Que são exatamente o animal, o poço, o destruidor e o fogo, né? Então, no nível básico, na superfície, por assim dizer, esses protótipos são as categorias básicas de atos errados, intencionais ou negligentes que ofendem o próximo, o seu semelhante. Mas a alma dessas categorias, né, define 4 protótipos de abuso psicológico, emocional e espiritual. Então, esses 4 protótipos que traz aqui o nosso rabino Simon Jacobson, né, no tratado talmúdico Baba Kama, então diz assim: primeiro, agressão ativa, ela é indiscriminada ou correlacionada com o boi. O segundo, negligência, que é a agressão passiva, está conectada com o poço. A terceira é a indulgência excessiva, que está conectado com o destruidor. E o 4 protótipo é a fúria e outras forças destrutivas, que está conectada com o fogo. Então, a agressão ativa, que indiscriminada, que está correlacionada ao boi, diz assim: é um comportamento egoísta, no qual uma pessoa vai atropelando tudo em seu caminho, pensando somente em si mesmo, insensível ao fato de que pode estar ofendendo outras pessoas nesse processo dele. Como um animal na floresta, continua servindo a si mesmo sem considerar os limites e necessidades dos outros, do seu próximo. As escolhas são feitas basicamente pelas suas próprias necessidades emocionais, incluindo a tendência de seguir cegamente e indiscriminadamente os seus próprios rumos e desejos. Então, esse primeiro protótipo de danos que estão conectados com a questão psicológica, emocional e espiritual, então essa primeira agressão indiscriminada relacionada ao boi está exatamente a um comportamento egoísta da pessoa. Ela só pensa em si mesma. E não importa se vai atropelando quem está pela frente. Importa é eu estar bem. Então ela está envolvida com o seu egocentrismo, a sua egolatria, a idolatria do seu ego. O meu ego é o meu Deus. Ele está embebido como um bêbado que se embriaga. É a famosa, ele está ególatra, né? É embriaguez do seu próprio ego. Então ele está envolvido com a idolatria, com a bebedeira, ele está envolvido com toda a prática egoísta e ele não se importa com o próximo.
Ele quer se dar bem, ponto. Este é aquele que está na agressão ativa, indiscriminada. É um boi. O segundo aspecto aqui é a negligência, é a agressão passiva. Ela está conectada ao poço, né? E nesse aspecto, então, em contraste com a agressão ativa, aqui o abuso pode vir numa forma de passividade, né? Então aqui, nesse sentido, os nossos sábios falam, por exemplo, um genitor, ele permanece em silêncio enquanto o outro genitor está machucando o filho dele. É um cúmplice no crime. Abuso nem sempre significa que o abusador fez um ato. Pode também se manifestar na falta de ação. É um dano passivo, causado pela negligência de deixar, por exemplo, o poço com a boca descoberta, permitindo que alguém possa sofrer um acidente e cair dentro do poço. Ele não jogou a pessoa propriamente dita dentro do poço, mas ele deixou a boca do poço aberta e uma pessoa qualquer, ou até mesmo uma criança, ela pode chegar à beira do poço e cair dentro do poço sofrendo danos, dependendo da profundidade. Pode ser danos irreversíveis ou até mesmo a morte. Então, esse segundo aqui, ele é passivo. Ele torce para acontecer. Ele não bota a mão. Mas ele é passivo. Ele é cúmplice do crime por causa da ausência de uma ação efetiva, de não permitir que algum dano aconteça com o seu próximo. Então, dessa forma aí, né, o dano que essa pessoa causa pela sua negligência. Então, ele é cúmplice. Ele foi negligente, irresponsável em deixar a boca do poço aberta, por exemplo, né? Ou então, como diz aqui no outro exemplo, né? Alguém está castigando o filho dele porque fez alguma coisa errada, ele não faz nada, ele deixa, fica lá, um panacão, né? Um panacão, né? Então esse segundo grupo aqui, ou esse segundo protótipo aqui, né? De danos que podem ser causados por abuso psicológico, emocional e espiritual, os que estão nesse segundo grupo aqui, negligência, uma agressão passiva, que é representada pelo poço, né? Então, é esse panacão aí, né? É isso daí. Ele é cúmplice no crime, né? Porque ficou insensível, anestesiado. Ele assiste e não faz nada para evitar com que o seu próximo sofra um dano, né? E você pode encontrar esse tipo de pessoa aí nos dias atuais, isentões. Fica em cima do muro. Não está nem aí. Aconteça o que acontecer do lado A ou do lado B, que se dane, que se estrumbie, que não estou nem aí, né? Então, resumidamente, é isso daí. É um negligente. O terceiro grupo, indulgência excessiva, é o destruidor. Abuso é feito pelo prazer pessoal. Então, esses que estão no terceiro grupo, indulgência excessiva, destruidor, ele comete abuso por prazer pessoal. Ele se alegra com o sofrimento alheio. Ele gosta de prejudicar as pessoas. Ele ama prejudicar as pessoas. Então, né, as três formas de abuso, egoísmo, passividade e fúria, não são necessariamente motivados, né, pela gratificação pessoal do abusador. Ele não recebe vantagens por ser um indulgente excessivo, um destruidor. Ele não leva vantagem. Ah, fulano de tal levou um maior prejuízo no negócio dele e eu
ganhei. Não ganhou nada. Ele apenas tem o prazer pessoal de ver a pessoa se danar, se prejudicar, se estrumbicar, como diz o outro. Então, esse abusador excessivo aqui, o destruidor, né, ele é egoísta, passivo e vive na fúria, né? Ou seja, quando ele vê alguém se dando mal, ele vai naquela fúria de alegria, né? Ele comemora o mal do outro, né? Ele comemora o prejuízo do outro, o dano, seja ele de ordem, como diz, emocional, psicológica, física, financeira, na vida da pessoa. Então ele é assim, né? E o quarto que está no grupo é a fúria e outras forças destrutivas relacionadas ao fogo. Então aqui é fúria, vergonha e outras forças destrutivas na psique, pode levar uma pessoa a ferir outras, né? Então, esse que está no quarto grupo aqui, ele fica aí realmente nesse campo, né? É a fúria, a vergonha e outras forças destrutivas que levam pessoas a ferir, né? Então, ele usa dessas forças negativas, destrutivas, ele está em fúria, ele está em vergonha, né? Ele usa essa fúria dele, essa vergonha dele, para poder atacar as pessoas, ferir as pessoas, prejudicar as pessoas, em vez dele corrigir. Por que você está passando vergonha? O que você fez de errado para estar passando vergonha? Não use essa fúria contra os outros, mas use essa força para vencer a você mesmo, a vencer o seu eu e corrigir o que você fez de errado para poder se tornar uma pessoa melhor. Então, amados, né, esses quatro grupos, né, que são aí que os nossos mestres comentam, né, 4 protótipos de danos, né, que pode ser causado ao próximo. Então, analisando esses 4 grupos aqui, é exatamente aquilo que nós não podemos fazer. A nossa ação, ela sempre deve ser, de fato, em benefício do nosso próximo, em benefício do ser humano, ok? Por isso, nós vimos em Itrô, onde o povo disse, nasce, faremos. E aqui, né, mais para frente, aqui nós vamos encontrar lá no capítulo 24, onde o povo israelita responde a Hashem, através de Moshe, quando ele desce do monte e fala para eles sobre a questão de Aseret Hadbrut. Então, antes de mais nada, eles disseram nascer. Vimos lá na paraxá da semana passada. E aqui nessa paraxá dessa semana, no capítulo 24, nós vamos ver mais detalhadamente essa resposta que eles deram lá atrás. Vamos ver no capítulo 24 de forma mais profunda essas respostas que o povo israelita deu em uma só voz, por unanimidade, a Deus. Nasce, né? E no capítulo 24 nós vamos ver eles dizendo, nasce ve nishma, ou seja, faremos e ouviremos. Então, nishma, na questão de ouviremos, ela se aplica também sobre a questão, nós vamos estudar, nós vamos conhecer, nós vamos obedecer, né? Então, nasce, faremos, fala diretamente sobre uma questão de obediência, e Nishma nos fala uma questão de fato de conhecer, né? Primeiro vamos obedecer e depois vamos estudar, vamos conhecer e vamos aprimorar a nossa obediência à vontade de Hashem, ok? Então nós veremos isso daí sem sombra de dúvidas. E para finalizarmos, o nosso Rebbe diz assim para a nossa primeira aliá, médicos físicos e médicos espirituais. Sempre que ficamos doentes, Deus exige que procuremos a ajuda de um médico qualificado e que sigamos as suas orientações. Ou seja,
médico qualificado, que realmente tem experiência, realmente tem comprovação de eficácia e que você pode se sentir seguro em consultar este médico, ok? E seguir as suas orientações. Em consonância com isso, Deus deu poderes aos médicos para curar os doentes fisicamente falando. Mas enquanto os médicos são apenas incentivados a curar todo aquele que está enfermo, estão obrigados a tentar salvar a vida que está ameaçada. Então, por isso, os verdadeiros médicos estão compromissados com a vida. Então, eles são médicos qualificados, ok? Nós temos aí uma declaração do presidente do Conselho Federal de Medicina sobre a atualidade dessa pandemia e sobre a atualidade do remédio que estão fornecendo aí através de vários fabricantes. E da exigência que certos governadores e prefeitos estão exigindo aí de apresentar uma certa carteirinha para poder ir e vir. E o presidente do Conselho Federal de Medicina, ele diz que não há comprovação científica, não há segurança e não há eficácia. E, portanto, o Conselho Federal de Medicina rejeita tanto a medicação, na sua falta de eficácia e segurança, sem comprovação científica, e, portanto, são contra a exigência da carteirinha. Então, nós temos aí realmente um excelente grupo de médicos que estão compromissados com a vida. É você só pesquisar, procurar e saber. Graças a Deus, há muitos médicos, como diz aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, médicos qualificados. Procure por eles e siga as suas orientações, porque eles estão obrigados a procurar salvar a vida dos seus pacientes. Por isso, um dos médicos ligados a este Conselho Federal de Medicina disse: não existe satisfação melhor para nós do que vermos os nossos pacientes sair andando de dentro dos hospitais. Isso são médicos qualificados. Parabéns a eles, e que a bênção de Deus, a destra de Deus, permaneça sobre eles, guardando, protegendo-os, porque infelizmente existe muita gente querendo destruí-los. E nós precisamos muito pedir a Hashem que proteja e abençoe esses médicos qualificados e que estão compromissados em salvar a vida dos pacientes. Que a destra de Hashem não saia de sobre eles. E assim como existem doenças do corpo que ameaçam a vida, o mesmo ocorre com as enfermidades espirituais. No sentido espiritual, uma pessoa se encontra em perigo mortal, diferente da enfermidade física. Pode haver um perigo mortal, dependendo da enfermidade física? Sim. Mas aí, caso ocorra a pessoa falecer dessa ou daquela enfermidade, ele está seguindo um curso natural da nossa vida física. Nascer e morrer, ponto. Na questão espiritual, aqui existe um perigo mortal. Por quê? Porque poderá ocorrer realmente a pessoa ela ser separada de Deus e não poder ter direito ou poder entrar no Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então a doença ou a enfermidade espiritual, ela é gravíssima e ela está realmente dentro de um nível de perigo mortal. Quando sua condição começa a afetar a sua habilidade ou desejo de cumprir os mandamentos da Torá, os mandamentos divinos, uma vez que é somente através do seu cumprimento
que a nossa vitalidade espiritual flui para dentro de nós. Ou seja, à medida que nós vamos obedecendo os mandamentos divinos, nós vamos recebendo em nós o fluido da vida, da verdadeira vida. E nós vamos angariando realmente os méritos para podermos entrar no Olam Rabá, na vida, no mundo vindouro, a vida eterna. Isso é importante. Então, as regras que se aplicam ao médico físico também servem para o médico espiritual, ou seja, qualquer pessoa capaz de ajudar alguém espiritualmente doente. Então você pode ser um médico espiritual. Se você está compromissado com Deus, se você está compromissado com a verdade, se você está compromissado com a vida eterna que está somente em Deus, você pode se tornar um médico espiritual. Porque se você vê alguém correndo um perigo, o seu dever é alertar e procurar fazer de tudo para salvar aquela vida. Ver alguém sofrer de uma doença espiritual menor nos incentiva a oferecer-lhe assistência desta natureza. Mas quando alguém se encontra em perigo mortal no plano espiritual, quando está em risco de não cumprir com os mandamentos de Deus, estamos obrigados a oferecer-lhes assistência, sem permitir que nenhuma outra consideração interfira neste caminho. Ou seja, quando você vê alguém correndo um perigo no campo físico, no campo material, no campo financeiro, você tem por dever de ofício alertar aquela pessoa, para que ela não venha sofrer um dano físico, material, financeiro, etc. e tal. Se a pessoa está com um problema de enfermidade física e você tem realmente algum conhecimento de poder orientar a pessoa para procurar um especialista A, B ou C, um médico qualificado que está compromissado com a vida, você tem o dever de ofício de orientar aquela pessoa a procurar este médico. Muito mais ainda dentro do campo espiritual. Você tem um dever de amor a Deus e amor ao próximo, de poder orientar aquela pessoa a não deixar de cumprir os mandamentos divinos, porque isto pode acarretar um sério problema para ela, um perigo mortal de não poder entrar na vida eterna. Então você tem um dever de ofício, de amor para com Deus e o próximo, de alertar aquela pessoa. Por isso, os dias que nós estamos vivenciando, nós temos diante de nós esta realidade dessa nossa primeira aliá, os médicos físicos e os médicos espirituais. Por isso, o nosso compromisso aqui em A Tarde com a Torá tem sido desde o princípio trazer para vocês essa realidade. O médico físico e o médico espiritual. Nós, desde o princípio, já estamos indo para 3 anos, nós temos desde o princípio esse compromisso de amor com Deus e com o próximo, com você. E nós procuramos constantemente trazer aqui a esta luz da presença divina num compromisso com a verdade e não ficarmos isentos em cima do muro. Principalmente nesses últimos 2 anos, o perigo que nós estamos enfrentando, tanto no perigo físico como no perigo espiritual, onde realmente os perversos desse tempo presente estão trazendo danos físicos irreparáveis nas pessoas através de uma medicação experimental. E nós estamos aqui procurando, desde o princípio, alertar as pessoas realmente a tomar cuidado com isso
E dia a dia está sendo comprovado realmente esse experimento, o quanto que está prejudicando as pessoas. Mas ao mesmo tempo estamos tentando alertar dentro do campo espiritual, para as pessoas não se tornarem cegas, porque eles, os perversos, estão dizendo desde o princípio, cuidado, estão ameaçando, você vai ficar doente, e estão ameaçando mais profundamente, você vai morrer. E as pessoas apavoradas, a partir do momento que eles conseguiram entrar na psique das pessoas, a partir do momento que eles conseguiram, como nós vimos aqui, os 4 protótipos de pessoas que estão aí prejudicando outras dentro do campo psicológico, dentro do campo físico e dentro do campo espiritual. Nós estamos vendo essa realidade nesses últimos 2 anos. E nós estamos procurando alertar as pessoas. Procurem um médico qualificado no campo físico, que está englobado dentro do campo psicológico também. Um médico qualificado, compromissado com a vida, para você poder seguir as suas orientações dentro do campo físico, dentro do campo psicológico. E também temos alertado dentro do campo espiritual, para que você possa ser alertado devidamente. Por quê? Porque eles querem abolir das mentes humanas a consciência de Deus e de família. Estamos alertando nesses 2 anos, cuidado, não se deixem enganar. Essa falsa promessa de salvação através de experimentos não é a salvação, é mais um bezerro de ouro. Mais uma vez, sobre essa questão em que nós estamos procurando alertar as pessoas de que estão querendo prejudicar a vida das crianças, dos teus filhos. Não é a salvação, esses experimentos. É mais um Deus Moloque que estão trazendo para a atualidade. Pesquise e você verá. E dentro desse campo, o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós o alerta, o médico físico e o médico espiritual. Mais uma vez é você que decide que tipo de médico físico você procura e que tipo de médico espiritual você procura. A sua escolha vai dizer a você saúde e vida. E dependendo da sua escolha, você estará escolhendo a doença e a morte. E depois é tarde demais para berrar. Não seja parte de um gado, seja parte de um povo que pensa, que tem inteligência, que usa a mente que Deus deu com seus atributos para poder questionar, perguntar, buscar respostas para que você tenha a luz divina na sua vida. Nunca esqueça, salvação só em Deus. Quando os homens chegam e dizem, olha aqui a salvação para vocês, tenha certeza, é mentira, é engano, é falsidade e leva para a destruição e a morte. Você escolhe. O poder da decisão está em você, porque Deus deu ao ser humano o livre arbítrio. Se a sua escolha for ruim, lamento, mas terá que fazer uma techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, muito amargo, muito triste, muito choroso. Mas no campo espiritual ainda haverá uma boa resposta para a vida eterna. Portanto, pense, reflita, seja forte, seja luz,
seja inteligente no meio dessa turba que está aí fora. Pois Deus te ama e te ama com amor infinito, porque Ele é o único infinito. Até amanhã. Shalom, shalom.